Fala criativo, tudo bem? Felipe Luiz aqui, mas pode me chamar de Phil. Bem-vindos para mais um curso aqui do Social Design Media. A gente vai falar hoje sobre processo criativo. Algo que eu não vejo muito por aí é quando a gente precisa aprender sobre design, sobre direção de arte, como fazer uma boa composição visual, mas às vezes quando a gente já parte tão lá para avançado, a gente não consegue entender os fundamentos e por que a gente está fazendo aquilo. A ideia é de eu mostrar um pouquinho para vocês como que funciona o meu processo criativo, mas já deixo avisado que talvez ele não seja uma verdade absoluta e ele não seja tão adequado assim para você, mas a ideia é que você não replique, que você não use nada exatamente do que eu faço aqui em aula, e nem quantos cursos voltados para design na prática. A minha ideia é que você veja, olhe, aprenda, absorva aquilo que você acha interessante para você poder colocar na prática aí nos seus trabalhos. Então, olha tudo que eu vou ensinar aqui do começo ao final e pega alguns fragmentos aí e construa o seu próprio processo criativo. A ideia é essa. A ideia dos cursos aqui do Social Design Media é que você mesmo tenha sua percepção de vida, experiência, traga isso para perto, absorva os principais pontos e coloque isso aí na sua jornada de trabalho, beleza? Vamos dar início então. O processo criativo é um curso muito bacana, é um curso do qual eu gosto muito de poder passar, né, para os alunos, porque ele acaba gerando muitos insights para a galera. Então fala, pô, você acaba entendendo por que você está fazendo aquilo. Fala, pô, mas por que antes de criar eu sempre faço isso? Ou por que o meu processo criativo segue isso e às vezes eu tenho um bloqueio e não consigo ir para frente? Qual que é o meu problema? Às vezes a gente fica procurando, né? E o processo criativo vem para sanar isso. No meio criativo, né, a gente fala muito sobre o bloqueio criativo, quando a gente não consegue levar uma ideia para frente. O bloqueio ele só acontece, na minha visão, quando você não tem um processo criativo ou um processo ali do seu trabalho bem definido. Porque na maioria das vezes, quando eu pego algum trabalho um pouco mais complexo para fazer, óbvio, ele vai levar mais tempo. Porém, se eu tenho um caminho a seguir, eu sempre sigo esse caminho. Quando ele dá errado, eu volto, refaço esse meu mesmo processo e refaço, e eu tenho a segurança de que em algum momento eu vou chegar nesse trabalho. Então, o bloqueio criativo, ele é apenas um reflexo de uma má estruturação do seu trabalho. É importante a gente falar isso para que você entenda que a partir de agora você vai ter um processo que a gente vai construir junto, do qual o bloqueio não vai existir mais para você. O que vai existir é você chegar em um resultado final, parar de ficar rodando, chegar em um resultado final, e nesse resultado final não ficou agradável? Volta do ponto zero e refaz ele. Não ficou bom? Vai, faz até você chegar. Então o bloqueio criativo ele acaba ficando um pouco de lado quando a gente já tem algo muito certeiro para se seguir. Fechado? Então o designer e o diretor de arte ele é o profissional que facilita a comunicação da empresa com um determinado público-alvo. Nós, designers, comunicadores, diretores de arte, nada mais do que fazemos a junção de elementos gráficos que compõem uma ideia com o objetivo do cliente. Ou seja, resumidamente, por meio dos mais variados elementos visuais de composições, é possível cativar o cliente final, criar uma identificação com a marca, produto ou serviço. Há muitos anos atrás, quando não tinha o Photoshop, não tinha computadores e o processo criativo, a direção de arte, ela era ali apenas com papel e recorte, tudo acontecia com colagens. Assim como o Photoshop hoje ele tem as camadas, né, que a gente vai colocando um elemento por cima do outro, e esses elementos vão trazendo a vida e contraste para a arte da composição, e onde eu tenho a possibilidade de ir, voltar, dar Ctrl Z, aperta daqui, diminui dali, solta daqui. A direção de arte, o princípio dela, até uma das aulas da faculdade de publicidade, é você fazer uma direção de arte com colagem. É você ter os elementos ali recortando, colando um por cima do outro, e a partir daquilo você fazia uma campanha publicitária. Isso é criatividade. Isso não é um dom, não é um talento. Todo mundo nasce com o mesmo grau de criatividade, e as experiências que a gente tem durante o trabalho, durante a nossa vida, ajudam a gente a conectar pontos mais rápido do que as outras pessoas. Então, o processo criativo é isso, nada mais do que isso. Ele serve para a gente entender como a nossa mente cria suas próprias conexões
não tangíveis, conexões que a gente não pode pegar na mão, conexões que estão ali só na nossa cabeça. Então tudo isso faz parte de um processo onde eu vou ter um trabalho, um objetivo, que eu preciso ter um caos, né, que a gente chama criatividade, é um caos controlado, que eu preciso ter na minha mente, que as ideias precisam borbulhar em algum ponto e eu preciso pegar uma pequena linha daqui, um pequeno ponto dali e amarrar tudo isso e sair depois no Photoshop. Mas muitas das vezes a gente quer ir direto para o Photoshop, quer ir direto para a nossa composição e às vezes pode dar errado, porque o seu processo ele não está muito bem definido. Este curso é exatamente para isso, para você definir bem o seu processo. Afinal de contas, né, nem tudo se cria do zero, mas qualquer coisa pode ser adaptada de algo. Essa é a verdade absoluta do universo. Você não vai reinventar a roda, você não vai inventar uma cor, você vai adaptar composições, ideias, fotos, fontes, grids que já foram usadas em um pré-determinado momento. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é uma referência, o que é uma cópia. Mas o que você precisa ter em mente agora é seu papel como designer, como profissional comunicador que resolve problemas, cria soluções, ele está perto da adaptação de outros elementos e componentes visuais, tá? Então, criatividade é o nosso caos controlado. Criação é o simples ato de você sair da inércia e começar a realmente a criar um projeto, a fazer uma ideia nascer. Então a diferença de uma pessoa criativa e de outra menos criativa, como a gente acabou de falar, é quando você tem a capacidade de ligar esses pontos, né, de maneira mais eficiente. Até o próprio Steve Jobs já comentou várias vezes de que criatividade para ele, uma das pessoas mais criativas do mundo, era a ligação desses pontos. Era quando você tem a capacidade de fazer ligações onde as pessoas não estão acostumadas a pensar daquele jeito. Então o design ele ajuda a gente porque nós como profissionais da área podemos dizer da área gráfica, a gente tende a trabalhar visualmente, a agradar as pessoas de maneira visual. Pra gente que já trabalha com isso, para você que não trabalha também, é bacana entender o porquê que a gente tem esse processo dentro da nossa cabeça, porque ele faz parte. A gente precisa expressar aquilo que a gente está sentindo e aquilo que a gente está recebendo do cliente, né? Então, em outras palavras, né, o profissional que estuda, pratica diariamente, ele sempre vai estar pronto ali para exercer o seu raciocínio criativo. Então, quanto mais você trabalha, mais experiência você tem, essa habilidade da, abre aspas, criatividade, ela vai chegar para você de uma maneira mais rápida. Quanto mais experiência, mais apto você vai conseguir decifrar um bom briefing. Fechado? Esse, para mim, é um fluxograma que dita exatamente o que é criatividade, quais são os nossos desafios diários. Então, para você que já trabalha, sabe disso, mas para você que está começando agora, esse caos controlado, do qual eu chamei, são desafios diários. Todo dia a gente está aprendendo coisa nova, todo dia a gente precisa se colocar em prova para ver se o nosso trabalho é realmente o bom, tanto para o cliente, quanto para a agência, quanto para a empresa que você está. E quando está tudo isso somado à sua experiência, vai estimular muito todas as suas ideias, todos os seus campos de visões. Tudo que a gente absorve hoje em dia é uma referência, desde uma série, um filme, ou um lugar que você visitou, uma conversa que você teve com alguma pessoa. Tudo isso vai estar lá no seu subconsciente, pronto para você poder usar a qualquer momento. Então, você pode readaptar não só referências de outros trabalhos, mas como também trazer a vida, sua vida, para dentro da sua arte. Então, quebra essa de que o processo criativo ele é linear, ele não é. O processo criativo você não vai do ponto A, B, C e chega no D e lá vai estar a mina de ouro, vai estar a sua ideia premiada. Longe disso. Realmente a expectativa e a realidade de como a criatividade funciona. E tá tudo bem, ela é um caos. E independente da pessoa, não tem ninguém que não consiga ligar os pontos desconexamente de uma maneira tão clara. As ideias vão entrar na nossa cabeça após a leitura do briefing e a nossa ideia é entrar nesse emaranhado de coisas e cuspindo ali no papel, colocando no Photoshop, fazendo testes e com isso a ideia ela começa a nascer, começa a ganhar forma, tá? Então, o que é o profissional criativo?
Às vezes, quando envolvemos a palavra arte, a gente acaba fazendo uma breve ligação do conceito artístico da coisa. Como um pintor contemporâneo, por exemplo, talvez até um artista plástico. Então, por mais que possa parecer que realmente a gente é artista, porque faço arte, né? Fica sempre aquele entendimento de que você trabalha com arte, então te coloca no patamar de um artista. Não que um seja melhor ou ganhe mais ou ganhe menos do que o outro, tá? Não é esse o ponto. A ideia é que o artista é o cara que soluciona os seus próprios problemas e pensamentos. O cara traz um problema para ele mesmo e resolve. E o designer é um solucionador de problemas de terceiros. O designer não cria seus próprios problemas, ele resolve os problemas dos outros. Então, a gente está muito mais ligado do lado empresarial e capitalista da coisa do que da arte em si. É claro que dentro do que a gente faz, a gente quer passar um design, quer passar uma mensagem harmonicamente e visualmente agradável. E isso pode ser confundido às vezes com arte. Mas, por que eu gosto de falar disso? Porque os profissionais criativos nada mais são, tá, do que ferramentas de um plano estratégico de comunicação, de marketing, de publicidade, propaganda. A gente está ali apenas para servir um propósito maior, um propósito que já foi traçado estrategicamente antes de você. E o que a gente tende a pensar de maneira diferente. Isso pode acabar atrapalhando você um pouquinho como profissional criativo, como designer, tá? Não que você não possa traçar estratégias, não que você não tenha uma cabeça voltada para negócio. Você pode ser um designer empreendedor, assim como eu. Mas quando a gente leva o pé da letra do profissional que trabalha com as redes sociais, criando, fazendo arte para os seus clientes, a gente precisa entender que o nosso papel ali como profissional é apenas solucionar esses problemas. Fechado? Não é que um é mais difícil do que o outro, não é que o artista é isso e o designer é aquilo, porém o resultado acaba ficando evidente, né? Um artista plástico ele consegue ir para o lado muito mais criativo da coisa e às vezes você também vai para esse lado no design, mas o cliente te pega pelo braço, te pega pelo pé e fala, opa, volta aqui, preciso vender, preciso de uma mensagem clara, objetiva para as minhas vendas. Eu preciso de que o meu problema ele seja solucionado. Eu preciso que a mensagem não esteja com ruídos, né, na informação. Eu preciso que ela chegue clara lá no feed do meu cliente. Então é por isso que o papel do designer ele é realmente algo que está muito mais ligado realmente para o lado do negócio, para o lado do cliente. Beleza? Então essa é a base, essa é a introdução que a gente deu aí de processo criativo para elaborar ideias. A partir disso, absorve o que a gente comentou aqui, você já tem um fundamento e na próxima aula a gente vai falar sobre briefing. Fechado? Para você que não conhece o briefing, cara, seja bem-vindo. Briefing, aluno briefing. Esse é o documento responsável, vai nortear você daqui para frente. E você tem que prometer para mim que você nunca mais vai fazer nenhum trabalho sem briefing, fechado? Nada mais é do que um documento, né? Enviado pelo próprio cliente, onde vai ter todas as informações que vão ajudar você a criar o seu trabalho. Então ele é uma lista com vários questionamentos sobre aquela demanda que você está fazendo. Mercado de atuação, público-alvo, linha criativa, serviços relacionados. Essas respostas, como eu já falei, vão nortear e também vão fazer com que você passe a mensagem de uma maneira mais clara. Não vale a pena você aí, me escute, você começar um trabalho sem briefing em mãos. Não que não vale a pena, você não vai mais fazer isso de jeito maneira. Não tem como, vou dar um exemplo de você pegar um carro e sair por aí andando sem ter um objetivo de chegada. Do que adianta você ter um carro, pegar um carro e não colocar no GPS onde você quer chegar? É a mesma coisa de um briefing. Se o cara te passa, cara, faz essa arte assim, 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 assado. Faz aí, depois a gente vai acertando. Cara, quem já fez isso sabe que a refação, o trabalho, a dor de cabeça que você tem por fazer um trabalho que não tenha todas as informações claras, prejudica e muito o seu tempo. Às vezes o trabalho que era para ser feito em 10 minutos vai levar 10 horas porque você não pediu um briefing claro com todas as informações
de que você precisa. Então essa aula a gente vai comentar um pouquinho sobre quais são as principais perguntas e perguntas coerentes que você pode fazer para o seu cliente na hora de fazer o trabalho e como isso também pode te ajudar no seu processo criativo. E se você não tem clientes ainda, clientes fictícios, tá aprendendo um pouco essa pegada aí de realmente atender seus clientes como freelancer e não tem portfólio, a dica que eu dou é você acessar aí o Tifólio, que é um local onde você pode baixar briefings fictícios e fazer trabalhos em cima disso. É muito bacana, é legal, até eu mesmo fiz alguns trabalhos aqui para vocês, não de clientes reais, alguns fictícios e outros que eu já atendi. Mas lá é bacana porque são briefings bem completos. Às vezes você não vai conseguir encontrar um briefing tão completo assim com alguns dos seus clientes. Então ele simula a realidade e é muito importante. Então uma dica que você está começando aí o seu portfólio faça briefings, faça trabalhos fictícios, mas em cima de briefings coerentes. Fechado? Então o Tifólio é a minha dica aí para você. Mesmo você já designer bem intermediário mesmo, que já está bem avançado, dá uma olhadinha lá porque vale a pena. Às vezes são briefings bem exatos, bem explicativos, que você pode exercitar. Às vezes você vai estar mais tranquilo, não vai estar atendendo ninguém. Você pode ir lá baixar e fazer a sua arte. Mas aí quais são as perguntas? Felipe, o que eu preciso perguntar para o cara para que eu realmente tenha certeza daquilo que eu estou fazendo? Eu trouxe aqui os meus principais questionamentos, porém eu não estou indo além de um briefing geral, de um briefing, de um modelo de briefing, por exemplo. Quais são as perguntas que eu posso fazer para o meu cliente, Felipe? Cara, as perguntas que você precisa fazer para ele, às vezes, dependendo do trabalho que você está ali, dependendo do cliente, vão ser diferentes. Mas a base que você pode adaptar, colocar no PDF, mandar um Word ou mandar via link, essas aqui são as perguntas que eu acredito que sejam as que você precisa saber exatamente do cliente. Porque o briefing, realmente, o que acontece? Muitos dos clientes não têm tempo, às vezes o cara está te contratando, mas entende que esse briefing, para ele, não é algo tão importante, porque a partir do momento que ele investe em você, ele quer que você entenda tudo da maneira mais rápida possível, ele não quer perder tempo preenchendo um briefing, porque microempresários, empresas de pequeno e médio porte não vão ter esse tempo. Mas essa é a realidade. Mas como que você muda isso? Você tem que explicar para o cara que o seu processo é uma troca. O seu trabalho está muito ligado ao quanto ele quer te ensinar sobre a empresa, sobre o serviço dele. Quando você consegue deixar explícito que quanto mais tempo ele perder preenchendo um bom briefing, mais tempo ele vai ganhar lá na frente, porque você vai entregar um trabalho sem muita refação, sem muita alteração, aí você vai estar mexendo com o bolso dele. Você vai falar, olha, sem briefing, sem um bom briefing preenchido, eu posso até fazer, mas a refação, a alteração, tudo isso vai mexer no seu bolso, vai mexer no seu tempo e no meu. Isso não está beneficiando em nenhuma das empresas. Então, leva isso para o cara que ele vai entender, planta essa sementinha na cabeça dele que ele vai começar a pensar duas vezes, falar, pô, verdade. Então, vou preencher esse briefing bom dessa vez aqui para ver se vai fazer alguma diferença. Aí o seu papel, óbvio, é fazer uma boa leitura disso, tá? O cara fez questão de preencher um bom briefing para você, olha ele, relê ele, se você tem tempo, cara, fica uns 40 minutos lendo aquilo para que você fixe na sua cabeça o máximo possível de informações, tá? Então, a primeira pergunta é o real objetivo da mensagem. Cara, o que você quer com essa mensagem? Você quer venda? Você quer expor um serviço? Você quer elevar a sua marca nas redes sociais? Qual que é o público dessa mensagem? Se você não trabalha muito com esse cliente, ele vai te falar, olha, esse público é para mulheres de tal idade. São pessoas do público A e B. São pessoas que não têm tempo no dia a dia e vão ter mais tempo para olhar o Instagram de noite. São esses detalhes de estudo de público, tá? Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas isso é importante para você exercer sua empatia e falar, pô, ele tem esse público, então o que esse público vai gostar de ver seguindo todas essas orientações que ele me deu? Então isso é estudo do público-alvo. O que você não gostaria de ver? Então o cara fala às vezes, pô, e acontece, tá? Pô, sou corintiano e não gosto de ver verde na peça.
Então não coloca verde. Minha marca tá toda fora do verde porque eu não quero ver verde. Parece brincadeira, mas é verdade. Pode acontecer. É sempre bom ter essa perguntinha porque cliente é um ser humano assim como o outro e ele tá pagando e ele entende de que às vezes alguns elementos, algumas composições não vão fazer tão bem ali no trabalho dele. Então é bom a gente pegar essas pequenas dicas perguntando o que ele não gostaria de ver. Quais são as suas referências visuais? Ele precisa mandar, pelo menos para você, uma referência da qual ele viu e gostou. Tipo, ó, gostei desse post aqui, ó, porque tem essa fonte, usou essa cor, ou fez essa chamada, gostei disso nesse trabalho. Isso é importante pra gente. Existem textos prontos para essa campanha? Esse é mais uma pergunta como freelancer, né? Porque se você está em agência ou empresa, normalmente chega pronto para você. Mas se o seu cliente às vezes é você e ele ali no tete a tete, é importante a gente perguntar se está tudo pronto para essa campanha, porque a partir os textos estão prontos dessa campanha, porque a partir daí você pode propor também alguma questão de texto, aí entra a parte de criação de conteúdo, tá? É um curso apartado também nosso aqui. Então, quais serão os nossos canais de comunicação? Vou soltar no Instagram, Facebook Stories. Vou querer fazer uma capa para o meu YouTube. Então, quanto mais dessas informações você tiver, isso é importante na hora que você for criar a sua identidade também. Então, vale lembrar mais uma vez, ressaltando sempre, essa é a minha base. Você pode alterar, você pode acrescentar, você pode substituir esses pontos da maneira da qual você achar mais interessante para servir aí para o seu briefing, tá bom? Extraia o máximo de informações possíveis e úteis para o seu trabalho. Elas vão ser muito valiosas na hora que você estiver usando o seu software. Na hora que você estiver lá no Photoshop e você estiver com todas as informações, seu processo criativo definido da melhor maneira possível, isso vai te ajudar e muito a você chegar muito mais rápido no resultado final. E como que você faz a coleta desses briefings, Felipe? Duas plataformas da qual eu uso, que é o SurveyMonkey e o Google Forms. Você coloca todas essas perguntas e a mais que você queira, esteja à vontade, manda para o seu cliente, ele vai fazer todo o cadastro online e vai mandar para você. É uma dica para você fazer online. Você pode fazer isso por e-mail, você pode fazer isso por ligação, enquanto ele está falando, você está anotando. Às vezes pode ser, dependendo da pessoa que gosta mais do telefone, né? O cliente ainda tem isso de ligação, que a ligação resolve mais, é mais rápido, melhor do que a mensagem. Então, se o cliente estiver nessa pegada, liga para ele, pega todas as informações, enquanto ele vai falando de maneira mais dispersa, né? Pelo telefone, mas vão ser as informações úteis para o seu trabalho. Coloca isso aí no seu papelzinho para a gente seguir para o próximo passo. Fechou? Esse é a parte de briefing. Espero que você tenha gostado. Deixe nos comentários o que você está achando do curso até aqui. E a próxima aula a gente vai falar sobre o que eu mais gosto do processo criativo, que é o painel semântico. Bem, antes de a gente partir para o painel semântico de fato, que é algo muito pouco explorado pelos designers, e a partir do momento que você vê o poder que tem um painel semântico, vocês vão falar para mim, por que eu nunca usei isso, cara? Muito bom. A gente vai para a parte da ideia, que a ideia nada mais é do que o brainstorming, como minha professora gostava de falar, chuva de parpite, chuva de toró de parpite, onde a gente recebe o briefing e em cima dele a gente começa a criar pontos de estratégia, de entendimento, e ideias começam a surgir ali a partir de uma conversa coletiva ou sozinho entre você mesmo. Então, elaborando ideias, nada mais é do que o brainstorming, né? A gente conhecido por esse nome, mas nada mais é do que uma técnica que vai estimular o surgimento aí de soluções criativas, de ideias, de todas as referências que você está trazendo para o seu trabalho. E normalmente ela é feita entre uma equipe através do compartilhamento de soluções valiosas para o resultado. Posso fazer sozinho meu brainstorm? Não tem ninguém para fazer comigo? Pode, claro. A capacidade que a gente tem em tomar nossas próprias decisões, nossas próprias ideias de forma eficiente, de a gente ter essa autonomia, faz parte do nosso trabalho como profissional, como designer, né? Elaborar ideias, conceitos, eles ajudam a aflorar esse nosso lado criativo, essa nossa pegada
mais emocional e de tomadas de decisões. Então faz parte também do nosso dia a dia. O formato usado no Brainstorm é o que mais aproxima você de encontrar do seu processo criativo. É nesse momento onde não tem de nenhuma maneira a gente sentar e eu te passar como funciona o Brainstorm na minha cabeça. O que eu posso te passar agora é as ideias e princípios básicos para que você aprenda a fazer o seu Brainstorm. Cada um funciona de uma maneira, cada pessoa tem o seu próprio raciocínio, funcionando de maneira mais acelerada, mais tranquila, mais frenética. Então isso é algo pessoal de cada um de vocês. Mas o Brainstorm ele conta com alguns truques que podem te ajudar a fazer com que a sua ideia chegue tão rápido quanto a minha, por exemplo. Seja em um grupo ou totalmente individualmente, o objetivo é contribuir para que um grupo ou uma pessoa específica solucione um desafio. Então é muito comum a gente fazer o brainstorm com um papelzinho ali, um lápis, e toda a ideia que ela vai acontecendo ali, ela é escrita, independente se é uma ideia boa ou ruim. Do brainstorm, todo mundo é livre para poder trazer qualquer tipo de ideia. Não fique com receio de colocar uma ideia ruim no papel, porque nesse momento dessa ideia ruim, algum ponto, 10% da ideia ruim, do 100%, ela pode servir se adaptar em uma outra ideia. Então o brainstorm é onde você levanta todas as ideias, de 1 a 10, de 1 a 100, de 1 a 1000, e dentro de todas essas ideias você vai pegando um pouquinho de cada conceito que vai estar ali dentro e vai misturando, remendando, até que você chegue numa ideia que seja a ideal naquele momento. Então não tem essa de sugestão ruim ou sugestão boa na hora do brainstorm. Tudo vira tópico e tudo precisa ser escrito. Às vezes, quando tem muitas pessoas fazendo, a gente acaba ligando também o próprio gravador do celular para que a gente não perca nenhum momento. Para que a ideia que a gente teve, que a gente falou, às vezes a gente não escreve, acaba esquecendo. E isso cai em esquecimento. Então a gente acaba ligando o gravador ali também para ir acompanhando um pouco disso. Então, cara, faça da melhor maneira possível, mas não perca nenhum momento da sua ideia. Às vezes a ideia mais boba pode se adaptar e tornar a ideia principal do seu trabalho. Então é hora de guardar tudo. Guarda uma sacada de texto que você teve, uma referência visual que você viu no Instagram relacionada àquele trabalho, uma cena de filme. Tudo é válido a partir do momento que a gente está fazendo nossa mente funcionar ali com um turbilhão de ideias. Então quando você coloca um briefing claro aí na sua cabecinha, sua mente ela vai começar a jorrar informações, elaborar suas próprias ideias, e a partir do momento que tudo estiver saindo, você precisa anotar, precisa gravar o que você está falando, para que você possa usar isso da melhor maneira possível. Então é o que eu digo, uma simples referência ela pode se tornar o foco principal da sua criação do seu projeto. Então não faça desfeita desse processo, tá? O brainstorm, assim como o painel semântico que eu vou mostrar aqui para vocês, a galera tem um pouco de receio. Fala, pô, não sei se eu estou fazendo certo, não sei se eu quero fazer, não sei se serve para alguma coisa. É algo tão bobo, parece, não sei se eu quero fazer. E o que acontece do profissional que não passa por esses simples processos que a gente está conversando aqui, é um profissional que pode, em algum momento, ter um bloqueio lá na frente, porque as ideias que ele está tendo, ele está fazendo tudo ali no software, tudo no ao vivo. E, cara, isso pode ser totalmente prejudicial para ele. Porque esse trabalho que ele acha que ele está fazendo da melhor maneira possível, está sendo refeito horas e horas ali no software, ele está perdendo tempo com isso. Quanto ele já poderia ter aprendido tudo lá atrás de maneira mais tranquila, mais calma do brainstorm, e ele poderia ter evitado toda essa refação direto no Photoshop, direto no Illustrator, em qualquer outro software. E é aí que a gente chega no painel semântico, um dos processos do qual eu não abro mão, independente do tempo que eu tenho ali no software, do que eu estou fazendo, da minha ideia, do meu processo, o painel semântico ele não pode ficar de fora. O painel semântico nada mais é do que a junção de ideias, referências em forma de imagem. O painel semântico ou moodboard, tá? Você pode estar usando os dois nomes para esse tipo de técnica. É quando a gente coloca todas as imagens e componentes visuais relacionados ao nosso projeto. Existe uma linha tênue entre você colocar algo no seu moodboard e trazer como referência ou fazer com que aquilo vire uma cópia.
A minha ideia aqui é que vocês não copiem nada, é que vocês sempre aprendam a absorver referências e ideias. Então, em um projeto, você pode estar absorvendo a referência de uma fonte, a referência de uma cor, a referência de um estilo de foto, mas nunca exatamente aquela cor, nunca exatamente aquela forma, nunca exatamente aquela foto. Tem a ideia de que inspiração, de que referência e inspiração andam lado a lado. Não queira ser um copiador. Não queira ser uma pessoa que é uma pessoa boa de software, mas não é uma pessoa boa de ideia. A gente chama isso de micreiro. No trabalho e no dia a dia, na profissão, né? O cara que só sabe mexer com software. É o cara que não tem um raciocínio de se inspirar e trazer referências. Use e abuse das referências, que hoje na internet o que não falta é local para você buscar elas. Dribbble, Behance, Shutter, Pinterest, Instagram. Cria a sua pasta de ideias a partir do conceito central da mensagem. Fechou? Nesse exemplo que eu trago aqui para vocês, é o exemplo de mood board, do qual é um trabalho que eu fiz de uma identidade visual de uma empresa de engenharia. Então, vou lá no Behance, vou em todos esses sites que eu falei para vocês e outros, né? Trago para perto todas as referências dos projetos já feitos para esse tipo de público, esse tipo de segmento. Falo, pô, o que eles têm em comum? Eu percebo que eles têm em comum cores mais vibrantes, cores mais fortes. Todos eles trabalham de uma maneira, tem um estilo de aplicações, tem um estilo de fonte muito único. Todos eles são similares. E por que todos eles seguem um mesmo conceito, uma mesma linha criativa? É aí que eu quero chegar. Eu quero estudar ao ponto de entender por que todo mundo usa o mesmo estilo de fonte, por que todo mundo usa o mesmo estilo de cor, por que todo mundo usa o mesmo estilo de composição, foto. Por que o público-alvo de engenharia, que vai contratar um engenheiro, eles se sentem à vontade com esse estilo, que já vem sendo trabalhado. Então eu apenas adapto o que está lá no mercado, faço meus estudos, faço as minhas composições e trago para perto de mim o meu resultado, a minha ideia. Então esse é o resultado que eu tenho desse meu cliente, né, desse meu engenheiro. Ele trouxe para mim um briefing, trouxe para mim as referências de trabalho. Em cima das referências dele visuais, eu trouxe o meu mood board, né, meu painel de referências com as minhas imagens. E a partir daí eu fiz um misto. Minha cabeça entrou no processo criativo, entrou no brainstorm, chegou no painel semântico e, por fim, veio o resultado. Esse então é o resultado que veio do meu mood board. Mas na finalização de tudo isso, de todos esses processos, o que é o do próximo módulo, que é altamente importante para você também começar a colocar aí no seu processo criativo, é o próprio rascunho. Ele vem para ser o último passo. Ele vem para ser o momento do qual você vai começar a trabalhar a sua ideia de maneira visual, a ideia que você está tendo. Não precisa ser um grande desenhista para fazer um rascunho. E é o que eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Rascunho é uma das minhas partes preferidas. Não é a parte que eu sou melhor visualmente falando, mas é a parte da qual eu me encontro em tudo que eu vou fazer. As minhas composições, eu consigo fazer uma boa composição a partir do momento que eu faço uma boa estruturação no meu rascunho. Então, para mim, é principal, é algo que faz toda a diferença na hora que eu vou criar alguma composição, alguma arte para as redes sociais. O famoso rascunho, então, ou RAF, Rogue, ou como algumas pessoas costumam dizer, ele é a última etapa que vai vir antes do software. Na verdade, um bom rascunho, um rascunho bem feito, ele é no papel, né? Papel e caneta em mãos. Mas como a gente está aqui, né, gravando a tela, tô com a mesinha aqui também, digitalizadora, a gente vai fazer um rascunho aqui com vocês. Já deixei um rascunho pré-pronto aqui, que vocês vão dar risada. Mas é isso mesmo, o rascunho ele é para quem desenha palitinho, não tem problema nenhum. Então ele é o simples ato de pegar uma folha em branco e apenas rabiscar, a gente vai fazer aqui no software, tá? Não estamos falando de nada profissional, rascunho, não existe profissional que ganha vida fazendo rascunho, tá? Que fique claro. Ele cria esses traços aí, você pode criar esses traços de palitinho mesmo, de como você imagina o posicionamento de todos os elementos e composição da cena. Então, para evitar refação e entrar no seu processo criativo, é importante que isso também esteja da melhor maneira possível
em amostra, que você já passou por todos os processos criativos possíveis e agora você chegou em um determinado momento onde você precisa colocar no papel, colocar aqui na mesinha, igual a gente vai fazer, da melhor maneira possível as suas ideias visuais que você tirou lá do painel, do brainstorm e do briefing, tá? Então, no processo criativo como um todo, o rascunho ele auxilia fixar em suas memórias as principais variáveis do briefing. Então, tudo que você leu no briefing, deixou passar na hora do rascunho, é que você vai trazer à tona alguma coisa ou outra, alguma informação que você acabou esquecendo. Então, uma vez que não há regras, assim como no brainstorming, não há regras na hora de fazer o rascunho. Às vezes o rascunho que você fez vai ficar muito, mas muito longe da sua arte final. E isso é completamente comum. Trago para vocês o resultado de um rascunho que eu fiz, expectativa e realidade, né, do job, onde vocês podem dar uma olhadinha aí, não tem o texto pronto em alguns pontos. Eu coloco, ó, chamada principal vai ser aqui, falar do seminovo aqui, esse é um post voltado para concessionária, para você comprar um 0km. E dentro disso tudo é passado um briefing, onde tem todos os textos, e dentro disso preciso encaixar toda a questão textual e de imagens de uma maneira totalmente apartada, de uma maneira longe de tudo isso. É aí que entra a ideia do rascunho, certo? Então, é muito legal, muito bacana quando eu faço esse processo. Ó, o logo vai vir aqui, a foto da pessoa vai vir, eu vou trazer uma foto da pessoa relax aqui, o carro vai ser esse, o material de apoio aqui, o site. Isso facilita e ajuda muito na criação do meu processo criativo. Então vamos para o Photoshop. Eu já trouxe aqui o meu rascunho, olha só, que beleza, que maravilha. Esse aqui é um rascunho que eu tenho para esse job, do resultado que eu trouxe foi este aqui. O trabalho vai estar aí no Design em Prática, acredito que já esteja liberado para vocês. Então, ó, se vocês, vou diminuir a opacidade aqui, olha que legal. Aqui eu coloquei, nesse rascunho que eu fiz antes do meu projeto, eu coloquei toda a parte das chamadas e dos elementos que iam até aqui. Eu tenho uma mood board também desse projeto, ó, vou abrir para vocês aqui. São as informações que eu peguei da própria internet mesmo, vasculhando a internet. Fiz o meu painel semântico e depois disso eu fiz a construção do meu rascunho. Notem que esse rascunho eu já deixei muito claro o que iam ser as plantinhas aqui descendo. Isso tudo para mim já estava explícito que ia ter isso. Então aqui, ó, eu acabei desenhando que ia ter uma florzinha aqui, uma plantinha aqui, outra aqui, outra aqui. Só essa daqui que eu acabei fazendo mais para dentro porque eu achei que ia trazer uma composição visual melhor. Então tudo isso são os componentes que eu vou traçando. Trouxe todos os elementos que eu imaginei que eu ia ter. Não é um rascunho que é lindo, maravilhoso, mas é um rascunho onde tem todas as informações e me situa nos locais onde eu estou buscando realmente fazer com que eu tenha em mente, né, dos elementos, composições que vão estar dentro dessa minha cena. O resultado final ele é bacana ver se antes e depois, porque no rascunho aqui você não dá nada, né? Mas quando você tem o trabalho sendo feito ali no software, é muito mais bacana, interessante para você entender quais são os pontos de atenção. Você pode fazer um rascunho no papel, pode fazer na mesa, pode fazer no mouse, pode fazer onde você quiser. Mas é importante que você sempre faça o rascunho, tá? Tenha a ideia de que fazer o rascunho ele é importante demais para o seu trabalho. E aí, vocês gostaram? Esse é um pouco do meu processo criativo, é um curso bem pocket mesmo, para você entender como funcionam as minhas ideias, o meu processo. Então tá na hora de você estudar, aprender e, claro, executar isso para que você consiga entender da melhor maneira possível como seus trabalhos eles podem ser visualmente melhores, como as suas ideias elas nascem aí na sua cabecinha e como elas são executadas no papel, no rascunho, no moodboard, no brainstorm. Então tudo isso, de todo esse pocket aqui, foi ensinar vocês a terem a dominarem realmente o processo criativo de vocês, tá bom? Me fala aí nos comentários o que vocês acharam do curso. O certificado já está disponibilizado aí na plataforma, se você acompanhou tudo, marcou como concluído, assistiu com a gente, já pode pegar lá o seu certificado. Muito obrigado por você ter acompanhado o curso até aqui comigo. Um forte abraço e nos vemos na próxima aula. Valeu!